Olá, olá, queridos, tudo bem com vocês? Casal recomeçando juntos aqui novamente para contar mais um pouco dos nossos causos, como diz os antigos, né? Haja causa. E haja causos, meu povo. Hoje, nós queremos falar o quê, filho? Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns erros que nós cometemos na criação dos nossos filhos. Sim. É claro que talvez a gente não fale de todos, Sim. né? Porque às vezes a gente não lembra, mas aos poucos a gente vai recordando e compartilhando o que nós fizemos de errado para você não fazer a mesma coisa que a gente. Gente, uma coisa é certa, nós cometemos muitos erros e não foram poucos, né? É logicamente, meu povo, que todos os erros que nós cometemos não foram assim de maldade, não foram, porque nós fomos péssimos pais e tudo. Então vocês vão entender, né, o contexto que nós iremos explicar, acredito que vai ficar bem claro para você. Então qual foi o primeiro erro, meu filho? Olha aí na cola, aí, estamos com uma cola, meu povo, aqui. Nós fomos bastante rígidos na criação dos nossos filhos, né? Sim, sim. Bem rígidos mesmo. Sim, gente, sim. Aqui em casa eu costumo dizer o seguinte, meu povo, que aqui tinha muita justiça, né? E, né, pouco, né, amor no que diz respeito. Não é questão que nós não amávamos nossos filhos, até mesmo que se vocês já viram o vídeo passado, nós falamos que uma das armas que nós usamos, né, para ganhar, para unir a nossa família foi, né, o amor, né? Mas e o que acontece, gente? Eu fui criado num contexto totalmente diferente da minha esposa. E no final, né, minha esposa escreveu uma coisa aqui a meu respeito, que vocês vão entender, né, melhor e eu vou explicar. Então, minha esposa foi criada num contexto, assim, de pleno amor, né, de plena paz, e o meu já foi totalmente diferente. Então, nós, assim, exigíamos muito deles. E eu acredito também, né, filha, na questão de não perder o controle, né? Aquela questão de não perder o controle, dois homens dentro de casa, né? Uma menina já pré-adolescente, né? Na verdade, assim, lá em casa, com os meus pais, foi um lar, assim, onde tinha muito amor, mas tinha também muita liberdade em excesso. Excesso, né? Papai e mamãe... Meu pai era muito, assim, liberal, e minha mãe não tinha a menor autoridade dentro de casa. E assim, a gente observa, né? E você pensa assim, não, agora eu vou tentar fazer diferente para não, de repente, não ir por um caminho assim que a gente não acha legal. E a gente acabou assim, acho que sendo muito rígido. Não que você não tenha que ser rígido em algumas questões, sim, né? Pontuar o que não pode, sim, por que não pode e tal, porque isso é proteção também para a família. Se você ama, você protege, tem que proteger. E proteger é falar não, muitas das vezes. Muitas vezes falar não, não ser bem interpretado na hora que você fala. E nós éramos bem rígidos. Talvez se fosse hoje, com a cabeça que nós temos, mais maduros e tal, a gente teria tido mais conversas do que só... E eu acredito também, né, filha, que foi, gente, era um contexto que nós estávamos vivendo também. Um contexto de muita escassez financeira, que nós iremos relatar para vocês em outros vídeos. Nós passamos muito aperto, né, muita dificuldade. Viemos para um lugar, né, novo, interior aqui do Rio de Janeiro. Minha esposa foi trabalhar, né, como doméstica, tomando conta de um casal de senhores. Eu fui ser, né, trabalho de vigia, portaria, trabalhava à noite, fazendo obra também. Passou um tempo, né, começamos a fazer obra, então foi um contexto assim, gente, de muita correria. Eu voltei a estudar também, fazendo curso e tal, e fora, né, os problemas que nós relatamos para vocês no vídeo passado, então acumulando, gente, tudo isso daí, muita pressão, né? Muita pressão. E você, às vezes, não consegue, você como um adulto, administrar as emoções que você vive, né? As pressões que você vive de todos os lados. Trabalho, igreja, casa, filhos querendo de uma forma diferente. Sim. Você tendo passado por outras situações que você viu que não era legal. Passando por escassez, por tantas coisas. Então, a gente acabou, assim, às vezes, pegando sendo rígido em relação, né? Não nem um pouco maleável. Não, meu povo, não que a gente vivia espancando nossos filhos, não. Mas, né, coisas que hoje, mais maduro, que a gente não tinha, assim, motivo pra gente fazer questão de algumas coisas, a gente fazia umas bobeiras. Então, gente, não seja tão rígido. É logicamente que você não vai assim soltar a corda e a caçamba perdeu o controle. Não é isso que nós estamos incentivando vocês, não. Mas, assim, já algumas coisas que você não vai colocar o seu filho em risco, você não vai colocar, né, a sua família em risco, a integridade sua e da sua família. Então, algumas coisas são, assim, gente, maleáveis. E nós, assim, gente, uma das coisas que
ver, gente, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Eu nunca deixei, né, o Derek, né, dormir fora de casa. Uma das coisas, gente, eu nunca deixei, né, no caso... Mas eu acho que isso tá certo. Nunca deixei meu filho. Filho não tem que dormir na casa dos outros. Não, né? e isso, gente, isso hoje tá bem mais perigoso. Sim. Mas assim, gente, eu não abri a mão de jeito nenhum. Mesmo ele pedindo, às vezes chorando, que queria dormir na casa de alguém, eu falava, não, meu filho, isso daí não adianta você falar mais. Então, assim, não parava para explicar ele, para falar, meu filho, você não vai dormir lá, por isso. O motivo para estar sendo rígido nessa situação. Por que você não vai andar com fulano? Isso aí. Ao invés de, né, uma das coisas que eu botei aqui sobre a imposição sem explicação, era a questão de falar, meu filho, você não vai andar com essa pessoa, porque essa pessoa está na doideira. Se você estiver junto, pode acontecer isso, aquilo outro. Não, era tipo, não, e acabou. Não, e acabou. Rapaz, não questiona. Sim, porque até mesmo não questiona. É isso aí. Porque questiona é o quê? É verdade. Desobediência. Até mesmo que eu vim de um contexto desse, gente. Eu fui criado dessa maneira. Era não pelo não. E pronto, acabou. Na minha época, não tinha, o filho não podia argumentar. E os pais, naquela época também, eles não davam satisfação para os filhos. Era desse jeito. Não pode, não vai, não quero, e pronto, acabou. E você não para, mas por quê? Rapaz, Deus que... Porque eu estou mandando, né? Era isso, estou mandando e você tem que obedecer. E o que acontece, às vezes quando o filho está querendo saber o motivo, porque como ele é uma criança, é imaturo, é um adolescente, né, um jovem, ele não consegue entender o perigo de se fazer algumas coisas. E nós, como adultos, nós deveríamos ter paciência, apesar da gente não ter muito tempo, de sentar, ouvir, né, o que eles tinham para perguntar. E explicar, né, muitas coisas. Então, né, em amor, né, filho? Olha, não vai, papai não vai abrir mão. Você pode chorar, pode espernear, mas papai por isso não vai deixar, você pode falar. E é essa decisão para o seu bem. Ponto. Só que, no caso, o Nelson ainda era melhor do que eu, né? Porque o Nelson ainda, ele falava pouco, eu... Sim, que é o segundo ponto aqui que nós queremos falar, gente. Que o segundo ponto, né, que a minha esposa aqui, minha digníssima companheira, quer dizer, ela falava demais, gente. Oh, meu Deus. E falava demais não era só falar palavras, mas falar não era com ele. Vamos dar um exemplo. Ele quando ia falar não. Não. Acabou. Eu não, porque isso, sabe carro quando prende na lama e fica patinando naquilo ali sem sair? Era assim, enfadando o coração das crianças, né? Ele costumava falar, cuidado que você pode fazer eles olharem para você com maus olhos, porque você fala, ninguém aguenta quem fala demais o tempo todo, né? Sim. Então, gente, essa questão, de repente você está vivendo isso também, principalmente as mulheres, né? Tem assim, o hábito de falar muito. O defeito. Vou botar um hábito, né? Assim, defeito de falar muito e tudo. E isso, gente, é ruim por causa de quê? Por que é ruim? Porque você acaba perdendo a autoridade. Se você fala e você não faz, olha, eu vou fazer isso com você, olha, você não sei o quê, olha, e você acaba perdendo a autoridade. Então é melhor você, né? Falar pouco, mas quando você fala alguma coisa, você cumprir aquilo que você está falando. Então você não pode, no momento, às vezes até de raiva, você falar e você irar, né, o coração do seu filho. O seu filho, ao invés de eles olharem para vocês como amigos, eles vão olhar para vocês como adversário. E na verdade, esse é o terceiro ponto, que é o terceiro aqui, nós já botamos aqui, já até falamos, né, sobre muita imposição sem explicações. E o quarto ponto, gente, nós precisávamos ter sido mais amigos dos nossos filhos. Gente, quando nós falamos amigos, não é questão de ser amiguinhos. Porque de ficar um falando coisinha pro outro. Sim, eu acredito que entre os pais e os filhos tem que ter uma linha, né? Vocês concordam conosco. Tem que haver uma linha de respeito. Agora, o filho, ele não pode passar essa linha do respeito, chamar o pai, né, e a mãe, vocês são otários, vocês são manés, e falar coisa de baixo escalão, e o pai ficar rindo, a mãe também. Existe um filme pornográfico com um filho, né? Então existe uma linha de autoridade que os filhos não podem ultrapassar. Mas algumas
algumas coisas também, gente, que nós fizemos, nós não fomos amigos dos nossos filhos no que se respeita ao quê? A eles abrirem o coração sem a gente julgar uma questão deles e entender, né, que era coisa da mocidade, que era coisa da juventude, que foi um erro, né, deles. Então, por essa questão da nossa criação, de nós impormos muitas coisas, sem nós darmos algumas explicações, isso levou eles a não olhar para nós como amigos, né? Como torna a dizer, não é amiguinho, mas amigos, a ponto de que, um exemplo dá para vocês, um garoto no colégio lá tá assediando ou fazendo alguma coisa, e ele chegar perto de nós e falar, pai, tá acontecendo isso, 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 eu sentindo vontade de fazer aquilo outro e tal. Então aqui em casa, infelizmente, não houve essa questão. Então, né, que eu acredito, né, que tudo que nós estamos falando para vocês, compartilhando a nossa experiência, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que você pegue os pontos bons e você pratique. E os pontos ruins também, você não pratique também, pelo amor de Deus. Sim. Então, seja amigo dos seus filhos sem ser amiguinho. Porque se você consegue ter um relacionamento com um filho de amizade, na hora que teu filho estiver passando por uma situação mais difícil que seja, sejam elas quais forem, ele vai poder ver em você, não, eu posso contar pro meu pai, eu posso abrir meu coração, que ao invés do meu pai me crucificar, né, de falar, como é que pode você fazer isso e tal, meu pai vai me aconselhar, vai me ajudar naquilo que eu tô vivendo. Sim. E é necessário, porque se o seu filho e sua filha não consegue dentro de casa ver você como um amigo, ele vai procurar lá fora, e muitas vezes lá fora, quem vai se apresentar como um melhor amigo nem sempre vai ser uma pessoa boa. Tem amigos que são bons? Tem. Amigo que não deixa o outro ir pro buraco? Mas nem sempre é assim. A maioria não é. A maioria não são assim. Não é. E o que acontece, gente? E um dos momentos que vocês podem fazer para estreitar a amizade com seus filhos é na hora da mesa. Sim. Minha esposa colocou aqui, nós não assentamos à mesa com eles. Aí eu lembrei ela e falei assim, minha filha, nós não tínhamos mesa. Sim, mas quando eu falei sobre não se assentar à mesa para refeições, é porque cada um, mesmo que comesse, porque na casa dos meus pais tinha mesa, sim, mas as pessoas não sentavam à mesa, mas todo mundo ia comer na frente de uma televisão, mas todo mundo estava sentado junto, cada um no seu lugar. Nós não, cada um era no seu horário. Sim. Né? Então existia assim uma coisa de não haver uma comunhão, porque a mesa é lugar de comunhão. Sim. Quando você se reúne com um amigo, com um familiar ou com um filho, é aquele momento ali onde você se alimenta, mas você também conversa sobre muitas coisas. E a gente não tinha esse tempo de mesa com nossos filhos. Sim, né? Verdade mesmo. E muitas vezes assim também, além de não ter a mesa, a gente não fazia a mesa acontecer. Porque a gente podia sentar, vamos assistir um filme, vamos comer uma pipoca, sim, todo mundo junto. Verdade. Fosse com que suco de saquinho, porque às vezes não tinha dinheiro naquela época, era bem difícil. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer sobre essa questão de sentar na mesa, de querer estar junto? De não entrar para dentro de um quarto e se trancar, se tranca celular também, né? Exatamente. Na hora de comer, na hora de vocês estão almoçando ali, cada um com o celular na mão. Horrível. Então vocês isso. podem fazer um acordo, né? Entre família, faça um acordo, gente, eu faço questão, né? Papai trabalha a semana toda, mamãe trabalha a semana toda, mas quando chegar o final de semana, sábado, domingo, papai e mamãe fazem questão de almoçar, né, à mesa com vocês, e nesse momento de comunhão, né, deixa o celular, nós também não iremos lá, nós não iremos também usar o celular, então faça esse acordo com eles. E pensando aqui, né, que nem está anotado ali, mas eu pensei agora, uma coisa que depois de muitos anos a gente aprendeu, é que toda família precisa ter um dia da família. Sim. Né? Que a gente poderia pegar as crianças, a gente mora numa cidade pequena, que é pertinho das praias, a gente podia ir para perto de uma praia, sentar lá, olhar o mar, conversar, olhar a estrela, né? Ir para uma praça, alguma coisa, para ter esse momento de relacionamento, coisa que nós não tínhamos. Sim, né? Sim. E inclusive, nessa questão de relacionamento, um dos pontos que nós colocamos aqui, né, para compartilhar com vocês é o seguinte: quando nós íamos na casa de amigos nossos, nos chamavam para almoçar, tomar um café da manhã, sei lá, um churrasco, café da tarde e tal, nós não levávamos os nossos filhos. Isso foi, assim, gente, um erro da nossa parte, assim, brutal. Sim, por quê, gente? Né? Isso aí. Por que, gente, isso? Nós temos três filhos, né? Temos 3 filhos. A gente, assim, passando um momento, assim, de dificuldade. Nós íamos comer e não levávamos nada. Nós éramos convidados, né, pelos nossos amigos. Eles nos convidavam. Vai lá,
vão lá tomar um café com a Sim. gente, vão lá comer um Aí a churrasco. gente levava as 3 crianças. Nosso né? pensamento errado, que depois de anos, uma amiga nossa chegou e falou: Sim. Simone, eu nunca entendi por que Porque- você não trazia as crianças. E isso, gente, é uma Muito coisa. errado. É melhor você não muito- ir. Se Isso você aí. não pode. Uma coisa muito errada, levar, né? né? Que a gente, que se fosse hoje, o que é que nós faríamos? Conversaria com os amigos. Olha, Ó, olha, posso levar meus filhos? nossos filhos? Se Não, falasse você assim, não dá, então porque é aí muita chamei. gente. Então tá Então bom, tá. obrigado. E Sim, nós não iríamos. Não iríamos. Não iríamos excluir os nossos filhos. Sim. Porque naquele momento ali, as outras famílias estavam reunidas e nós, porque a gente não tinha dinheiro para comprar nem o refrigerante para ajudar lá no que estava rolando, na festinha, na casa dos amigos. Nem era festinha, era um churrasco, vamos dizer assim. Sim. Aí a gente achava que a gente não devia levar, erroneamente. Porque aonde meus filhos não podem entrar, eu também não poderia entrar. Sim. E isso, gente, torna a dizer, não foi De nem maldade. culpa, e também não foi de maldade Nem nossa, culpa dos nossos e amigos. também não foi culpa dos nossos amigos. Simplesmente foi, né, uma crendice, né, nossa, e Sim. também uma preocupação, né, e também uma falta de, sei lá, até Noção, né? Até Parece hoje eu que não enchia na entendo, cabeça. gente. Até hoje, gente, eu não entendo esse comportamento. Então, estamos compartilhando com vocês Pra vocês não para fazerem. vocês não fazerem isso, pelo amor de Deus. É melhor você estar com seu filho e você comer um pão com manteiga em casa Sim. do que você ir para um lugar onde tem um churrasco e você Sem não pode levar levar seus seu filhos. filho. Sem levar seus filhos. Sua família, né? Sua família, é isso aí. tem que estar Sem levar junto. família. Gente, outro ponto também que nós colocamos aqui foi a questão que nós trabalhávamos muito. Uma época que nós trabalhávamos muito e isso também afetou no nosso relacionamento com nossos filhos, né? Então, eu não sei, né, o contexto que você está vivendo hoje. O nosso contexto na época era um contexto de trabalhar muito, construir, porque nós pagávamos aluguel numa cidade, né, distante da nossa, nós queríamos construir, né, de qualquer jeito uma kitnet, que nós estávamos fazendo uma kitnet para nós sairmos do aluguel, então foi um tempo de muito trabalho, mas se fosse hoje com a cabeça que nós temos, nós íamos continuar trabalhando, mas como minha esposa falou, nós teríamos o dia da família. Sim. Teria o dia, né, que nós pegaríamos eles, ainda que fosse para levar numa praça, ou fazer uma pipoca em casa, ou comprar um doce, sei lá, fazer um doce, um cachorro quente, qualquer coisa, para quê? Para não nos distanciarmos deles por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos, né, das nossas responsabilidades. Sim, né? sim. E uma coisa assim que lembrei também que não está aqui escrito, rapidinho vou falar, que a gente fazia de muito errado também, não comemorar um aniversário. Sim. Feliz aniversário, acabou. Ao invés de fazer um bolinho, que Sim, fosse um sim. ovo, uma farinha de trigo, Meu sem Deus. leite nem nada, cantar parabéns, Oh, abraçar, meu né? Mostrar para eles, olha, esse dia é muito importante, Sim. você nasceu, você Sim. veio para nossa família. Não fazer isso. Não fazia. gente, Passava, não fazia. que eu vou falar, eu tô com 50, vou fazer 57. Até alguns anos atrás eu achava ridículo fazer festinha. E só depois que houve a questão do Covid, que ele quase morreu e tal, Isso vai ser o tema de outro vídeo. foi que eu falei assim, gente, todo ano é importante, a gente precisa comemorar. Olha a ignorância. Então, nossos filhos viveram num lar assim, onde nós não nos preocupávamos em fazer a festinha. Sim, Né? Porque para adulto pode até não ter nada a ver, mas para uma criança, isso é importante. sim. E também, gente, por que também? Eu, como o chefe da casa, o líder da casa, né? E qual foi, gente, assim, a minha falha também? A minha falha. Esse daqui é o último ponto que nós iremos tratar com vocês aqui. Que eu tinha dificuldade em falar que amava os nossos filhos. Tinha muita dificuldade. Eu demonstrava, né, o amor para com eles, tendo responsabilidade. Colocando comida dentro de casa, né, trabalhando, querendo construir, né, um lar para eles e tudo, cuidando deles, assim, protegendo, né, mas eu precisava falar, né, verbalizar, eu precisava tocar, né, abraçar mais, né, brincar mais, né, com eles. Agora, por que, gente, assim, me justificando essa questão? Por causa da minha criação. Eu, né, só tenho um irmão e nós fomos criados, né, dessa forma. Meu pai, quando chegava do trabalho em casa, ele tomava um banho, sentava, via o Jornal Nacional e tudo, e ficava ali na sala, vendo, né, outra programação, depois ia dormir e pronto, acabou. Nós ali brincando na sala de casa, e ele assistindo o jornal, a gente brincando baixinho para não incomodar ele, e o nosso pai nunca nos abraçou, falou que nos amava e tal. Então tinha
muita dificuldade em relação a essa questão. Então, gente, qual é o nosso conselho para vocês? Cara, fale que vocês amem. Fala que você ama, abrace, toque, faça carinho, não é demérito algum, porque aquela questão, né, poxa, a criação antiga, né, pô, eu sou homem e tal, cara, logicamente isso não vai nos afeminar, nome, né, nos deixar... Não vai fazer você menos homem. Vai mexer com a nossa você... masculinidade, Nada você tocar, fala que você ama, que é importante. Então isso foi assim um ledo engano, né, da minha parte, que graças a Deus, né, houve tempo, né, um pastor amigo nosso, que foi nosso discipuladores. Um abraço, pastor Márcio, pastora Sônia, se esse vídeo chegar até vocês. Então ele me desafiou, né, a tomar essa atitude e ter esse comportamento a partir de hoje. Então, graças a Deus, isso já tem muitos anos atrás, eu já fui curado dessa questão. Amém. Então, gente, pelo amor de Deus, fale que ame, toque, abrace, brinque, por mais que você esteja ocupado, eu estou ocupado, minha vida está uma correria e tal. Ouça o filho. Ouça seu filho. Ouça o filho. Rapidinho aqui nessa questão de ouvir, Renan, que é o nosso filho mais novo, ele nasceu com surdez, como eu já falei no outro vídeo. E era uma coisa também que a gente tinha dificuldade de ter paciência com ele. Sim. Ele é surdo, ele consegue falar, e ele faz Libras, né, que é a língua de sinais. Só que quando eu passava um jornal, não tinha, né, aquela questão de ter intérprete de Libras, não tinha legenda, e muitas vezes ele queria saber o que estava rolando, e aí a gente não tinha paciência de ouvir, falar, não, Renan, espera, terminar o jornal, eu vou te explicar a reportagem. Então não tinha paciência. Então, né, a gente errou bastante. Então, gente, tenha paciência com os filhos de vocês, né? Sim. Eu sei que grandes são os desafios, né? Colocar, né? Unir uma família, principalmente, né, como a nossa, né? Que eram filhos de outros relacionamentos. Mas, como nós falamos, né, no nosso segundo vídeo que nós postamos, se vocês, né, buscarem a Deus, orarem, se vocês, né, amarem, se vocês, né, ali investirem, cara, com certeza vocês escolherão, né, grandes resultados, tá bom, meu povo? Então, gente, nós vamos ficando por aqui, né? Te pedimos aquele favor, se inscreva nesse canal, né, filho? Curta, compartilha. Fala ali o que você tá achando. Isso aí, deixa na descrição. Ou uma sugestão para um novo vídeo, né? O que a gente pode fazer. Sugestão aí, porque nós iremos trazer outros temas aqui e nós também iremos falar, né, futuramente de amor, né, sobre relacionamento, dar algumas direções, alguns conselhos aqui para vocês, tá bom? Alguns traumas, né, que alguém teve e tal, o que você pode fazer para melhorar isso. Então, gente, um abração, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau.